Olá, gente. Bom dia, professora. Bom dia. Tudo bem com vocês? Que bom. Vamos lá. Nono ano. Eu coloquei dia 20. Nem é 20 de agosto ainda. Bom dia, professora. Tudo bem? Bom dia. Nossa, que vozeirão, hein? Bom dia, professora. Bom dia. Então, nós temos aqui Ulisses, Lázaro, Maria Eduarda, Daniela, Débora, Elaíce hoje conosco, ontem não, Gabriel, Isabela, não tá aqui, tá aqui, Isabela, e João, até agora não, né? Agatha chegou, para nos alegrar. Isso aí. Eu só quero lembrar vocês, eu acho que na turma de vocês eu não tive problema disso ainda, eu não lembro exatamente. Mas nós temos... Peraí, só um momento. Rodrigo, você viu que tocou a campainha? Tá. Foi mal, gente. Então, esse trem de ficar dando aula em casa é complicado, viu? Esse é o da aula presencial. Então, eu esqueci até o que eu estava pensando em falar. Ontem eu ia falar do final da aula. Nossa aula, ela vai... Tem alguns professores que deixam só 30 minutos e tem como mudar lá no Zoom para ficar 40 minutos a aula. E a nossa aula é 40 minutos de geografia, né? Eu não abro mão disso. Então, do início ao fim, nós vamos ficar aqui até encerrar a nossa aula bonitinho. Se sair antes, eu coloco falta. Olha que legal. Então, simples assim. A Agatha gosta de ficar de cabeça para baixo, igual morcego. Professora, meu negócio não quer mexer. Tipo, eu virei ele umas 300 vezes e ele fica assim. Eu acho que vou tentar sair e quer de novo. Tá certo. Não, beleza, então. Então, nós temos aqui. Ontem a gente estava falando sobre aposentadoria, né? Olá, né? E aí, aposentadoria, nós temos o seguinte. Eu estava falando sobre o Chile, a diferença do Chile, o que eles estavam falando a respeito, não era isso? Dando um exemplo? Eu não tenho certo, né? Na aula certa. Então, aí eu estava falando sobre o Chile, aposentadoria, em que eles podem aposentar com R$200 de salário mínimo, por exemplo, e logicamente não é real, mas é como se equivalesse, né? Como se a gente aposentasse por R$200, em vez de aposentar com um salário mínimo que é quase R$1.000. E R$200 não dá nada para ninguém, ou seja, além disso dos idosos necessitarem mais, eles vão ter que comer, vão ter que pagar aluguel, e além disso, tem um monte de medicamentos, né, para ser tomado aí na velhice. E aí, eles, para piorar a situação, não têm condição de pagar nada disso, certo? Então, qual forma que se utiliza? Você tem é como se fosse uma poupança e você vai depositando o dinheiro nessa poupança durante a vida quando você vai trabalhando. Quando chega no final ali, eu quero aposentar. Se eu me aposentar muito cedo, por exemplo, se eu aposentar com 60 anos, tá? E minha aposentadoria, eu vou retirando todos os anos ali a quantidade que eu vou utilizando, tá? Eu vou recebendo por mês. Se eu morrer, eu aposentei com 60 anos e eu morri com 100 anos. Só que com uns 90 anos, 95 anos, minha aposentadoria acabou. O resto daquilo dali, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ou voltar a trabalhar com 95 anos, coisa quase impossível, dependendo da pessoa, ou então vou morrer de fome,
eu vou morrer de não ter como me sustentar, ou eu vou ter que ter alguém para me sustentar. Então, o que acontece? A população passa a trabalhar até não aguentar mais, porque eles não sabem quando que vão morrer. A gente não sabe quando que a gente vai morrer, certo? Então, você passa a trabalhar até não aguentar mais. Então, em vez de eu aposentar com 60 anos, eu vou passar a aposentar com 75, 80 anos. E pode ser que no dia seguinte que eu aposentei, eu morra. E o dinheiro fica para quem? Para o governo. Olha que legal. Então, esse é o tipo de sistema que eles queriam implantar aqui no Brasil e estão numa disputa aí para tentar barrar isso, né? Que em vez de ser eu estou trabalhando com carteira assinada e estou contribuindo para quem já está aposentado, eles mudarem isso e colocar uma aposentadoria em que eu vou fazer uma contribuição para mim mesma e no final da vida, se eu utilizar ao máximo e eu viver mais tempo do que deveria, de acordo com a aposentadoria, eu vou ficar a ver navios. Entendeu a situação, a diferença de um e de outro, gente? Deu para entender? Ficou claro? É bem caótica a situação, né? Por isso que tem um monte de gente lá no Chile se matando. O índice de suicídio no Chile de idosos é altíssimo, tá? Os idosos chegam a se matar porque não tem condição de se sustentar. E aí vai deixar, tipo, os filhos vão pagar coisas para eles e os filhos não vão aposentar depois. É meio complicado, né? Então, de sustentar a família e tal, coisas do tipo. Meio tenso. E quando a gente pensa na Europa, que é o nosso conteúdo, na verdade, né? Ele tem um sistema um pouco aí bem parecido, talvez, em relação à aposentadoria, uma discussão do que fazer e tal, mas eles continuam no sistema de ajudar, do governo contribuir, e não é o governo ajudar. É diferente aqui pra gente, sabe? De, por exemplo, estar em período de coronavírus e quem tem condições que não tem como comer, você tem uma contribuição de R$600. E aí o povo, depois, na hora que passar isso, os impostos provavelmente vão subir nas alturas para poder tirar o arrombo que foi feito agora. Lá, para eles, é diferente. Lá na Europa, quando chegou a época de quarentena, que todo mundo tem que ficar em casa, teve a contribuição, só que a contribuição não era R$600. A contribuição era 1.000 e pouco, era mais de um salário mínimo, mais ou menos. E aí, além de ser maior, na Espanha, minha prima está na Espanha, ela falou que a mentalidade da população é diferente da nossa. A mentalidade é, o governo não está fazendo nada mais que a obrigação deles. Esse dinheiro é nosso. Esse dinheiro não é deles. É nosso, por direito. Então, eles estão simplesmente devolvendo o que é nosso. Pronto. Entende? Então, assim, a própria população sabe, tem consciência que o que está pagando de contribuição ali, no caso, os impostos, né, e são muito diferentes dos impostos do nosso, ele é devolvido na forma da educação, na forma de um transporte de qualidade, na forma de uma saúde de qualidade, tá? Uma pessoa, por exemplo, daqui que vai para lá e precisa ir ao hospital, realmente tem como ir ao hospital, tem como se tratar, eles têm uma preocupação. A segurança é tamanha que se a pessoa, por exemplo, tem uma amiga minha que vai para Portugal, que os filhos são de lá, e aí na hora que chega em Portugal, tá próximo do dia dela ir embora, no visto, né? Eles batem lá na porta da casa do filho dela e falam, ó, você tá fazendo a mala? Tá próximo do dia de você ir embora. E ela, não, sim, eu tô fazendo a mala, mostra a mala que tá fazendo e tal. Depois eles vão lá para ver se ela foi embora mesmo ou não. Então, se você tem uma regulação muito maior, é totalmente diferente, né? A gente pensar um negócio desse aqui no Brasil é meio surreal. Então, uma coisa que eu quero fazer, assim, uma pergunta que eu quero que vocês, inclusive, anotem essa pergunta. Pode ser no livro, pode ser no caderno, onde vocês acharem aí, para depois vocês terem isso em mãos, tá? Para estudar. Qual fator contribuiu para que a Europa tenha tido grande número de guerras? Repete, por favor. Vou agora devagarzinho. Qual fator contribuiu para que a Europa
tenha tido grande número de guerras? Gabriel, eu estou falando para poder escrever aí uma questão no livro ou no caderno. E anota aí, por favor. Fica parecendo que é o irmão dele que tá mandando ele estudar, né? Ele chega bravo lá, assim, ó. Olá. Qual fator contribuiu para que a Europa tenha tido grande número de guerras? Hoje em dia não tem guerras mais na Europa, por isso tenha tido, fica meio esquisito, mas é isso aí mesmo, né, gente? Então, qual fator contribuiu para que a Europa tenha tido grande número de guerras? Ponto de interrogação. Quando todo mundo terminar de copiar aí, me avisa que eu passo para a resposta. E eu quero saber o que vocês pensam a respeito. Se vocês dão conta de responder isso aí. Nossa, tá tão claro que parece que eu estou reluzindo no sol, olha. A claridade, o sol tá batendo de forma diferente agora. Nessa época do ano. Professora, a senhora vai corrigir a tarefa que a senhora passou das páginas 356 e 357? Sim, só que eu reúno mais algumas para poder fazer a correção. Certo? Provavelmente quando acabar esse capítulo mais pra frente um pouquinho, juntar mais uma tarefa pelo menos, aí a gente faz a correção. Nós fazemos a correção. Coisa chata, esse agente não sai da minha cabeça. Igual ontem. E aí, todo mundo conseguiu arrumar aí, né? Gente, olha, a minha internet tá péssima hoje. Eu não tinha aula no horário, eu tenho um horário vago hoje. Então, graças a Deus que teve problema nesse horário. Mas se acaso cair, eu tento entrar de novo. Mas eu não sei se tem certeza se entra logo em seguida por conta que é meio tenso. Viu? Muito tenso. Eu pensei que hoje nem ia ter como dar aula para vocês. Por conta da internet ruim. E olha que a gente paga caro e o trem não funciona, né? Então, a Europa teve um monte de guerras, certo? Primeira guerra aconteceu na Europa. Segunda guerra aconteceu na Europa. Antes da Primeira e Segunda Guerra, aconteceram várias Europas. Aconteceram várias guerras. E por que tem tanta guerra? Qual o motivo que gera tanta guerra? Por que tanta na Europa? Eu quero saber de vocês, se vocês sabem alguma coisa. Chuta. Todo mundo queria o anel do Senhor dos Anéis. Bora lá, gente. Fala alguma coisa. Ninguém? Nem ideia. Por que tem tanta guerra naquele lugar? Vou falar, Daniela. Por causa que eram potências, muitas potências juntas, querendo vários territórios, competindo. Sim, disputa de territórios é um fator importante. Ambição por crescimento, assim, tanto econômico quanto territorial. Tipo assim, não, eu quero ser a maior. Aí tem o outro lá também, não, eu vou ser o maior. E aí fica lá o conflito. Isso mesmo. Mas agora vamos pensar o seguinte, tem um outro fator principal, isso daí faz parte da resposta. Mas antes da gente entrar nisso, tem um fator principal, tem a ver com várias potências. Mas não seriam várias potências, é outro nome que junta. Tem como os Estados Unidos brigar com ele mesmo? Vai ser entre países? Não. Lá nós temos uma concentração de vários países. Então, nós temos a concentração de povos diferentes. Certo? Então, quando eu tenho uma concentração de povos diferentes, língua diferente, cultura diferente, querendo poder cada um ser melhor que o outro e ter mais estrutura, cada um ter
em busca de melhor qualidade, de melhor industrialização, todo mundo em busca de matéria-prima, ok? Você entra num processo de industrialização, precisa de matéria-prima para produzir. E onde eu vou arrumar essa matéria-prima? Eu vou lá, conquisto um país, coloco lá o meu domínio e eu não tenho que pagar para aquela matéria-prima. Não é muito melhor do que eu fazer uma rota de comércio, simplesmente? Então, dominar o país é muito melhor. Então, eles fizeram isso realmente. Então, vocês vão colocar aí, Europa, habitam muitos povos. Na Europa, habitam muitos povos com muitos idiomas e culturas distintas, diferentes. Na Europa, habitam muitos povos com muitos idiomas e culturas diferentes. Gerando disputas de território e poder. Gerando disputas de território e poder. João chegou. Tá aí. Ah, Ana Clara apareceu. Surgiu para nós. Beleza? Então, gente, vocês conseguiram colocar aí, né? Questão da disputa por territórios, em busca de poder. E esses povos, eles são diferentes, mas tem outra coisa que pode ser agregada aí também. São muito próximos, tá? Então, a proximidade entre esses países faz com que gerem conflitos aí entre eles, certo? Então, são muito próximos e todo mundo querendo ser melhor que o outro. É tipo isso, ok? Claro que na prova vocês não vão falar isso, mas, gente, eles são muito próximos e eles queriam cada um ser melhor que o outro. Não, vocês vão colocar que eles tinham uma busca por poder e por busca de aumentar seu território. Matéria-prima e coisas do tipo, certo? No livro de vocês, tem essas duas pirâmides etárias, olha só. Elas parecem que são bem parecidas, né, na verdade. Você tem uma pirâmide etária de 2017 na Noruega e outra na Suíça. Uma diferença bem pequena entre um e outro, e ele está demonstrando a questão do envelhecimento dessa população. Na Suíça você tem menor concentração de crianças, né, e maior de adultos e idosos. Agora, já na Noruega, comparada com a Suíça, na verdade, você tem um pouquinho mais de jovens do que na Suíça. Mas é muito parecido o formato das duas pirâmides, né? Bem parecido mesmo. E aí, essas duas pirâmides, elas demonstram o envelhecimento da população, que foi aí o tema que a gente falou, sobre uma economia, né? A maior parte dos países da Europa Ocidental, a população economicamente ativa não supre a demanda do mercado e é quando recebem outras pessoas de outros lugares para poder suprir aí, certo? Por isso também que quando aconteceu o coronavírus na Europa, a quantidade de idosos era muito superior do que qualquer outros países que tem no mundo até, né? E a quantidade de pessoas que foram morrendo foi algo alarmante e muito estranho, né? 200 não, chegou a 1.000 pessoas por dia morrendo na Europa, né? Em alguns países ali específicos. Na Itália aconteceu isso, na Espanha também aconteceu isso, né? E o trem ficou feio. Aqui tem muita gente pegando coronavírus, inclusive aqui no São Carlos. Se alguém tiver gente morando aqui no meu bairro, saibam que o trem tá feio. Tá pra tudo quanto é lado aqui. Passamos
para a próxima página 360 e 361. E aí ele está falando sobre a questão do Brasil, comparando um pouco o Brasil, que existem aproximadamente 29 milhões de idosos, e essas pessoas com mais de 60 anos, né? O total de 30% necessitam de ajuda de parentes ou cuidadores para desenvolver atividades do cotidiano, como se alimentar, tomar banho, fazer atividades básicas mesmo. Não conseguem mais fazer sua própria comida, né? Ir ao banheiro sozinha, precisa de fralda, precisa trocar as suas roupas, a pessoa não dá conta de trocar sozinha, precisa de outra pessoa, ok? Então, no Brasil, isso não era uma realidade uns 50 anos atrás. 50 anos atrás, você não tinha que cuidar dos seus idosos, porque os idosos já tinham morrido, né? E agora nós temos nossos idosos. A minha avó, por exemplo, não cuidou da mãe dela. A mãe dela morreu, tinha nem 60 anos quase. E aí, a minha avó, hoje em dia, que tem quase seus 90 por aí, ela, não, tem 86, mais ou menos, o meu avô tem 92. Eles necessitam de ajuda, né? E eu acredito que boa parte dos bisavós de vocês, avós, na época de vocês, seriam a minha mãe, quase a idade, né? Mas mais ou menos, depende muito, porque tem gente que tem filhos mais, quando tá mais velho, tem gente que tem filhos mais novos, né? Aí varia. Mas essa necessidade de ajuda e tudo mais, por exemplo, na Europa tem asilos em que tratam muito bem, que tem todo um planejamento para os idosos, para ter uma ajuda realmente, sabe? Você tem horário para comida, você tem horário para banho, você tem horário para tudo. E aí, o que foi que você tá fazendo? Foi coisa esquisita. Desculpa, gente, meu marido aqui olhando para mim e dando aula. E aí, aqui tem, sim, mas não é aquela coisa assim, você tem mais aquela questão da própria população ajudar, né? Da própria família querer estar perto, ajudar, não querer que outra pessoa tome conta, porque você tem muito medo que aconteça algo de errado com seus idosinhos que estão ali junto com você. E isso é meio tenso muitas vezes. Nem sempre tem condição de pagar alguém para ajudar a cuidar, uma enfermeira, uma pessoa para poder dormir junto. E aí fica, quem tem família muito grande, tem 8 filhos, vai distribuindo entre eles. Agora, quando não tem, quando tem um filho só, quando tem só 2 filhos, a trem pega, né? Bastante. E aí, cadê a ajuda do governo para poder cuidar dessas pessoas? Cadê a influência do governo para poder tentar fazer alguma coisa diferente? Vocês já ouviram falar de alguma ação do governo para ajudar os idosos assim? Ou não? Aqui no Brasil? Eu já ouvi. Vacina. Temos vacinas para os idosos, né? Que é para os idosos não morrerem de gripe, porque dizem que o que mata idoso é catarro e queda. No caso, é gripe e a pessoa cair, ela estava bem, de repente ela morre, né? E é meio tensa a situação, bem tenso, por conta de ajudar realmente a cuidar dessas pessoas, até algum lugar para os idosos ficarem, coisa assim, voluntário, coisa do tipo. Você tem, sim, os centros específicos que ficam, mas são idosos, tantos idosos que tem, que se todo mundo for colocar no asilo, não vai ter asilo para todo mundo. É impossível, gente, não dá, né? Então, é bem tensa a situação. Piores países do mundo para envelhecer. Então, nós temos aí mostrando quais são os piores países do mundo para envelhecer, que está nessa página. Aqui mostra os melhores países do mundo para se envelhecer. Então, nós temos Tanzânia, Maluia, Território da Palestina, Moçambique, Afeganistão. Todos esses países aí, eles são muito ruins em questão de você envelhecer. O Brasil está no marromeno, como sempre, a gente sempre está no meio termo, né? Melhor, já pensou se a gente tivesse sempre o pior? Então, no Brasil, nós temos aí, ocupa em torno de 56ª posição nesse índice e está bem atrás de países da América do Sul, como o Chile,
Uruguai e Argentina, né? O Chile e tal, eu não sei quando que foi, e a Argentina, quando que eles colocaram esses dados aí, de 2018, né? De 2018 para 2020, teve uma crise aí ano passado que lascou com o Chile e a Argentina pra caramba. A gente não sabe como que tá isso atualmente. Depois, quando for modificar o livro, eles devem atualizar esse sistema aí, né? E os melhores países, nós temos Noruega, Suécia, Suíça, Canadá e Alemanha. Olha só, são os melhores países para se envelhecer, né? Tem muita gente que pensa, a Alemanha não era tão boa depois da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a Alemanha é uma potência mundial muito forte hoje em dia também. Em vários pontos, ela se destaca, né? São considerados 3 indicadores de qualidade de vida, como poder econômico dos idosos, auxílio financeiro recebido, acesso à saúde física, psíquica e social, empregabilidade, nível educacional, qualidade ambiental, liberdade cívica e segurança. Esses idosos têm segurança para andar na rua, esses idosos têm atividades para poder melhorar sua atividade física, intelectual, mental, realmente. Se são idosos que conseguem trabalhar, eles conseguem voltar para o mercado de trabalho e realmente exercer a sua profissão, tudo isso vai influenciar, tá? Para poder ter esses níveis aí. Existem projetos que não são, por exemplo, o SESC, ele desempenha um papel muito importante para os idosos. Eles têm grupos de idosos em que tem natação, tem acompanhamento com atividade física ali, um professor de educação física específico. Você tem acompanhamento também de atividades que eles fazem com manuseios de... Eles trabalham, né, com materiais recicláveis, coisas do tipo. Então, aprendem a fazer alguma atividade juntos. Então, você junta um monte de idosos em que conseguem conversar entre si, trocar experiências, aprender coisas novas, produzir coisas para poder vender, produzir tapete, coisas do tipo, aprender a fazer esses trabalhos manuais e ter uma renda também. Isso é muito interessante e muito importante, né? Porque a pessoa, quando ela fica idosa, eu acho que o mais complicado é você ficar sem fazer nada. Você não ter nada, não se sentir útil, não sentir que tem algo a fazer, a melhorar a vida de alguém ou algo assim, né? E é uma coisa que vocês, né, como jovens, devem pensar a respeito de tentar. Eu, pelo menos, penso assim, que os meus avós, eles são como uma biblioteca ambulante, né? Que eles falam a respeito da nossa cultura, de como era a nossa família, de como surgiu a nossa vida, né? A gente deve a eles, então a gente perguntar coisas do tipo a eles faz com que a mente deles continue trabalhando, com que eles se sintam úteis e felizes pra caramba. Então, procurem conversar com os idosinhos de vocês, porque daqui a algum tempo, provavelmente eles não vão estar aqui, né? Porque é a lei da vida, a única certeza que nós temos é que nós vamos pro céu. Assim espero, né? Na verdade, eu não acredito na parte que muita gente acredita aí, mas de inferior, eu acredito apenas que existem coisas boas, certo? Então, nessa situação, a gente tem certeza que a gente vai morrer e a gente precisa ter consciência disso para poder aproveitar ao máximo a vida de cada um. Aproveitar ao máximo as pessoas que estão à nossa volta, os nossos pais, os nossos avós, bisavós e tudo mais. Né, gente? E não é fácil cuidar de idoso, nem um pouco. Dá trabalho pra caramba. É pior do que cuidar de criança, porque a criança, ela não sabe fazer. O idoso, ela sabia e agora não dá conta mais de fazer sozinho. E além disso, briga e reclama e tudo mais, né? Ele transfere aquela angústia de não estar dando conta para a pessoa que está cuidando dele ali próximo. E isso é algo normal. Se vocês, a Daniela a bisavó dela estava na casa dela ou ainda está, não sei. Mas é a situação,
né? Percebe que a pessoa próxima que acaba sendo colocada como errada, que está sendo, maltrata muito. E, na verdade, é um problema que está sendo interno, né, deles. Vamos passar para as migrações para a Europa? Parar de falar dos veinhos? Então, 362. 362, nós temos aí migração para a Europa. Então, tem uma migração que acontece da África, do continente africano para a Europa. Então, eles passam ali para o mar Mediterrâneo. Pessoas que saem de regiões do continente africano e passam por deserto, pelo deserto da Saara. Muitas crianças morrem, muitas pessoas morrem. Não tem comida, é muito precário. E eles entram em embarcações em que cabe 20 pessoas e colocam 200 pessoas. E aí essas pessoas vão em busca de uma melhor qualidade de vida indo para a Europa. Nem sempre elas são aceitas logo de início, elas passam por lugares muito precários e ruins até chegar em algum lugar que eles realmente vão conseguir trabalho, né? Pessoas que vêm do Oriente Médio, principalmente Síria, né, que tem um conflito muito grande na Síria, e chegam aí na Europa para poder tentar melhorar a qualidade de vida, buscar uma nova forma de trabalho e conseguir se sustentar. Então, a política restritiva aos imigrantes, eles colocam a política restritiva em questão do tipo de trabalho, em questão de conseguir entrar e permanecer no país ou não, mesmo tendo um tratado internacional da ONU, em que a pessoa que ela saiu do seu país porque está tendo uma guerra, porque está sendo perseguida, algo do tipo, ela deve, por obrigação, ser aceita no país em que ela busca refúgio. Isso tem um tratado na ONU. Mas nem sempre isso acontece, né, gente? Então, assim, tem vários países que isso não acontece. E quando a gente fala de não acontecer também efetivamente, até mesmo no Brasil não acontece. Se a gente for pensar, o Brasil aceita todo mundo, entre aspas. Vai pensar aí Brasil em relação aos venezuelanos. As pessoas que vêm da Venezuela para cá, elas são super maltratadas. Entre contratar uma pessoa que vem da Venezuela e contratar uma pessoa que vem do Haiti, aqui em Anápolis as pessoas preferem contratar uma pessoa do Haiti. A pessoa que é da América do Sul, eles preferem não contratar. É mais parecido com o índio. É mais parecido, tem uma descendência maior indígena. É uma pessoa que as pessoas têm mais... É como se fosse mais parecido com a gente, talvez. Então, elas conseguem emprego fácil. Não consegue. Chega aqui, não consegue, né? Então, a gente precisa ver e entender isso para poder mudar a situação. Para a gente mudar alguma coisa, a gente tem que primeiro enxergar, né? Vamos lá. Isso, eu já falei pontos aqui da migração. Visam limitar o ingresso de imigrantes no seu território. A própria população maltrata as pessoas que vêm de outros países. Até brasileiros passam a ser maltratados quando vão para a Europa, dependendo do país, da circunstância, né? Quando vai para mudar mesmo, para morar lá e tudo, dependendo das circunstâncias, são uma hora ou outra maltratados. De jogar coisas, de colocar coisa que não deve na porta, tipo, pedindo para ir embora, mandando embora, sabe? Até ao ponto de matar pessoas, não brasileiros tanto, mas outras pessoas de outras nacionalidades, outros territórios, simplesmente por não ser dali, simplesmente por ser de outra nacionalidade, certo? 366, nós temos aí a Europa Central. Não apresenta taxas negativas de crescimento e vegetativo devido à entrada de imigrantes. Eu quero que vocês escrevam isso, sobre a Europa Central. A Europa Central, ela não apresenta taxas negativas de crescimento. A Europa Central não apresenta taxas negativas de crescimento. Ulisses é para escrever, você já escreveu? Então... Na página 366, professora? Isso, eu escrevi aí. Pode repetir, por favor? Europa Central não apresenta taxas negativas de crescimento. Vegetativa.
Europa Central não apresenta taxas negativas de crescimento vegetativo. É, Gabriel, que tá com boné, eu nem tinha reparado, sem vergonha. Todo mundo escreveu aí, gente? Você pode tirar, faz favor, Gabriel? Com muito amor e carinho. Por favor. Muito obrigada. Muito feliz. Obrigada mesmo. Olha, seu cabelo é muito melhor assim. Com certeza. E você sabe que boné é da calvície, né? Dá problema aí. Depois fica caindo os cabelos tudo por conta de usar boné. Não é legal. Você tem muito cabelo, aproveita enquanto você tem eles, porque pode ser que depois você não tenha mais. E aí você queira usar boné para poder tampar a careca do sol, né? Então, melhor não usar boné por agora, ainda mais dentro de casa. Você está em casa, você não está se protegendo do sol, certo? Europa Central não apresenta taxas negativas de crescimento vegetativo, devido à entrada de imigrantes. Coloca vírgula, devido à entrada de imigrantes. Ok? Então, a entrada de imigrantes faz com que essa população... Lembra lá no 7º ano a gente já explicou isso daí. Nós já falamos sobre isso em relação às pirâmides etárias, né? Então, se você tem uma população em que ela tem pouca gente nascendo, muitos idosos, e esses idosos eles estão morrendo, porque vai acontecer um dia, eles vão morrer. E aí tem muito afinalada a questão do nascimento, pouquíssima gente nascendo, e maior concentração de adultos idosos, ele passa a ter um período de queda na taxa de natalidade ao ponto de você ter uma queda na quantidade de população, certo? E eles não têm essa queda da população porque tem gente chegando de fora para lá. Porque se não tivesse, estava em queda realmente. Deu para entender, né, gente? Sim? Ótimo. Principalmente os imigrantes, eles preferem ir para a Alemanha, Austrália, França e Holanda, que são países que têm uma condição financeira melhor, que vão dar uma qualidade de vida melhor. Então, os imigrantes, em geral, buscam esses países, tá? Alemanha, Austrália, França e Holanda. Nós também, na Europa, tem campos de detenção de imigrantes ilegais. É uma prática proibida pela União Europeia, tá? Alguns governos são acusados de manter esses campos em funcionamento, mas a União Europeia proíbe esse tipo de coisa aí, campos de detenção. É como se fosse uma prisão maior, né? E essas pessoas, eles pedem asilo e muitas vezes esse asilo ele é negado. E demoram semanas, até meses, para eles serem deportados para o país de origem, serem mandados para o país de origem. Tá? Então, essas pessoas passam fome, dependendo da situação, passam por períodos de miséria aí mesmo. Tá? Uma coisa que eu estava vendo uma série na Netflix que tem sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí é a Segunda Guerra Mundial em cores. Vocês já viram? Gente, é muito bom. Muito bom. A Segunda Guerra em cores. É muito, muito, muito bom mesmo. E ele fala várias coisas diferentes, né, a respeito da Segunda Guerra. E uma das coisas é o desrespeito e a rixa que tinha muito antiga entre os Estados Unidos e os japoneses. E quando teve a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entrou na guerra mesmo, as pessoas que estavam morando há muito tempo nos Estados Unidos, mas eram descendentes de japoneses ou eram japonesas, foram levadas para centros de concentração mesmo, tá? Não centro de concentração igual na Alemanha de matar todo mundo, mas algo meio parecido, em lugares que eram isoladas e tinham que ter um trabalho forçado ali, tá? E a guerra, na Segunda Guerra Mundial, quando se fala da Segunda Guerra